Por que os anarquistas não votam? Eleger um senhor, ou muitos senhores, seja por longo ou curto prazo, significa entregar a uma outra pessoa a própria liberdade. Chamado monarca absoluto, rei constitucional ou simplesmente primeiro-ministro, o candidato que levamos ao trono, ao gabinete ou ao parlamento, sempre será o nosso senhor. São pessoas que colocamos acima de todas as leis, já que são elas que as fazem, cabendo-lhes, nesta condição, a tarefa de verificar se estão sendo obedecidas. É tão tolo quanto acreditar que os homens comuns como nós sejam capazes, de uma hora para outra, num piscar de olhos, de adquirir todo o conhecimento e a compreensão a respeito de tudo. E é exatamente isso que acontece. As pessoas que elegemos são obrigadas a legislar a respeito de tudo o que se passa na face da terra. Como uma caixa de fósforos deve, ou não ser feita, ou mesmo se o país deve, ou não guerrear, como melhorar a agricultura, ou qual deve ser a melhor maneira para matar alguns árabes ou negros. É muito provável que se acredite que a inteligência destas pessoas cresça na mesma proporção em que aumenta a variedade dos assuntos com os quais elas são obrigadas a tratar. Porém, a história e a experiência mostram-nos o contrário. O poder exerce uma influência enlouquecedora sobre quem o detém e os parlamentos o disseminam a infelicidade. Nas assembleias acaba sempre prevalecendo a vontade daqueles que estão, moral e intelectualmente, abaixo da média. Votar significa formar traidores, fomentar o pior tipo de deslealdade. Certamente os eleitores acreditam na honestidade dos candidatos, e isto perdura enquanto durar o fervor e a paixão pela disputa. Todo dia tem seu amanhã. Da mesma forma que as condições se modificam, o homem também se modifica. Hoje seu candidato se curva à sua presença, amanhã ele o esnoba. Aquele que vivia pedindo votos, transforma-se em seu senhor. Como pode um trabalhador, que você colocou na classe dirigente, ser o mesmo que era antes já, que agora ele fala de igual para igual com os opressores? Repare na subserviência tão evidente em cada um deles, depois que visitam um importante industrial, ou mesmo rei em sua antessala na corte. A atmosfera do governo não é de harmonia, mas de corrupção. Se um de nós for enviado para um lugar tão sujo, não será surpreendente regressarmos em condições deploráveis. Por isso, não abandone sua liberdade. Em vez de incumbir os outros pela defesa de seus próprios interesses, decida-se. Em vez de tentar escolher mentores, que guiem suas ações futuras, seja seu voto obrigatório e a ditadura da maioria. Getúlio Vargas, o déspota que se disse pai dos pobres, se travestiu de democrata e se matou pretendendo ser herói, permanece o principal fantasma a habitar a política brasileira. Mas com o fim da ditadura militar ele ganhou uma nova companhia, a do voto obrigatório. De disfarce à tirania, o voto obrigatório passou a ser sinônimo de garantias democráticas, e por isso, defendido pela maioria dos parlamentares. Mas o voto obrigatório é mais do que parte do ritual eleitoral. Ele é uma forma de aprisionar a liberdade do sujeito, dirigido cada vez mais pelo espetáculo midiático, que a televisão proporciona diariamente em nossas casas através de uma lei que obriga a transmissão de programas eleitorais. É outra medida obrigatória do nosso regime democrático em nome da educação política, mas que funciona apenas para as TVs abertas poupando os assinantes de TV a cabo. Ela é destinada ao cidadão mediano, com escassos recursos materiais e prisioneiro preferencial das telerealidades criadas diariamente para entretê-lo. A democracia, não só no Brasil, transformou-se em ritual eleitoral eletrônico, que funciona associando educação política à eleição. Quando muito instrui as pessoas a formarem grupos que aceitem a participação dentro do esquema das reivindicações seletivas organizadas pelos governos. Hoje em dia, elas são orientadas pelo princípio das sondagens eletrônicas, que pretendem garantir a continuidade dos partidos ou das alianças políticas. As pessoas permanecem educadas para acreditar nos governos, e a democracia se transformou num regime midiático, de respostas imediatas, que prioriza pressões que possam ser transformadas com a mediatização da política, daqui para frente, seja com a continuidade do voto obrigatório, ou com o regresso do voto facultativo, os governantes esperam irrisórias alterações significativas, mantendo sua eficiente educação, que faz jovens e adultos acreditarem que votam livremente, mesmo quando coagidos. Hoje em dia não se admite a sublevação contra a opinião pública.
Isto seria considerado um crime. Estamos no tempo da ditadura da opinião pública organizada pelas mídias. Um tempo em que os tiranos se apresentam como democratas juramentados, como sempre em nome do povo, dos miseráveis, dos pobres, dos carentes, oprimidos ou excluídos. Não há mais o perigo da ditadura da opinião pública, da ditadura da maioria. Hoje ela é o governo, e você aí, por que vai votar?